2021. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos, vocês já me conhecem. Nós vamos falar agora sobre a matemática nas coisas. Você tem visto a matemática nas coisas aí na sua casa, por exemplo? Não? Sim? Vamos treinar isso. É sempre importante a gente perceber a aplicação da matemática nas coisas. Desde a construção de qualquer objeto, sempre são necessárias medidas, necessário projeto, analisar custo. E o que nós vamos ver hoje é uma coisa muito simples e que está na casa de todo mundo, né? É a caixa de leite. Há muita matemática na caixa de leite, há muita tecnologia na caixa de leite. Só para falar da embalagem, que é o tipo de embalagem longa vida, né? O nome correto é embalagem cartonada. Ela tem muita tecnologia porque na parte externa é um plástico muito fino. Na parte intermediária, no meio, é papelão. E na parte interna, onde tem contato com o leite, é alumínio. E proporciona para os produtos, não só o leite, qualquer outro produto que é embalado nesse tipo de caixa, alta durabilidade. Muito bem, mas o nosso foco não será o material da caixa de leite, mas a caixa em si, o formato dela. Ela pertence aos sólidos geométricos. É um prisma reto. Por que prisma reto? Porque se eu colocar essa caixa em relação a uma base, ela vai formar aqui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus em todos os lados. Ok? Ela também tem faces, 6 faces, não é? Superior e inferior aqui. Tem vértices, desculpa, essas aqui são as arestas. Arestas, olha as arestas aqui e os vértices. Interessante, ó. A aresta é a união das faces, onde as faces se encontram, formam as arestas. Aqui, onde as arestas se encontram, formam os vértices. Esses são os elementos que pertencem a esse tipo de sólido geométrico prisma. E nós conhecemos muito bem. E o que nós vamos fazer agora também? Nós vamos estudar outras partes matemáticas que pertencem a esse tipo de sólido, que é a área e o volume. Olha, para a área, eu desmontei uma outra caixa com todas as faces que ela possui. Veja, ó, uma face maior, uma face média e as bases. Certo? Desmontei, ela ficou com esse formato aqui, que eu até destaquei aqui, ó, com a caneta. Então, nós vamos calcular a área de cada face, ok? Observando que as faces que estão aqui são retângulos, certo? Todas elas são retângulos que formam ângulos retos em cada um dos seus cantos. Um outro elemento também que eu não falei antes, e eu quero falar agora, eu vou destacar aqui, ó. Eu vou destacar na caixa grande. É a diagonal. A diagonal é a reta que une este ponto da face com o outro ponto extremo. Eu vou traçar aqui, tá? Ó, diagonal. Então, nós temos as arestas, o vértice, a face e a diagonal, que é comum em todas os retângulos, certo? E observe que aqui forma um triângulo, nesse pedaço que nós traçamos a diagonal, forma um triângulo retângulo, ângulo reto, retângulo. Muito bem, continuando aqui então, eu vou transferir, veja, eu vou transferir esses retângulos para a lousa, para a gente poder fazer o cálculo. Antes, nós vamos medir, não é? Ou melhor, vamos desenhar primeiro. Então, aqui, ó, aqui o primeiro retângulo, esse desenho lindo que você está vendo aqui. Aqui o segundo retângulo. E aqui o terceiro retângulo. Que seriam, respectivamente, esta face, esta aqui
e essa aqui, tá? Vou chamar essa aqui de face A, essa de face B e essa de face C. Vamos medir, vou pegar esse aqui para medir, ó. Aqui, na lateral aqui dá 6,5, eu vou chamar essa medida de largura, tá? Largura. Então, aqui na largura, 6,5. Na altura, 16,5. Aqui, ó, 16,5. Aqui também é a altura, 16,5. Perfeito? Aqui, essa medida é igual a essa, 6,5. Precisamos aqui da largura, ó, do comprimento. Vou chamar essa aqui de comprimento, tá? Então, ó, altura, largura e aqui o comprimento. Muito bom. O comprimento é de 9,5. São medidas aproximadas, porque pode ter alguma variação e os nossos instrumentos de medição não são precisos. Assim como a caixa também tem alguma variação, certo? Mas nós conseguimos atingir os objetivos que nós queremos. Agora, eu já sei, olha, essa medida aqui é igual a essa, certo? Olha, nessa face aqui, 6,5 aqui, e aqui é 9,5. Então, aqui, 9,5. Nós vamos calcular a área de cada face. Como as faces são duplicadas, né, ó, tem a frente e tem atrás. Tem aqui e tem aqui, e em cima e embaixo. Eu vou calcular uma de cada e depois a gente multiplica por 2. Muito bem. Agora, para ficar mais rápido, eu vou calcular somente a área desse A, tá bom? Então, a área do Azinho é 6,5 vezes 9,5. Vamos fazer aqui? 9,5, 6,5. Estamos multiplicando. 5 vezes 5, 25, sobe o 2. 5 vezes 9, 45. Com o 2 está lá, 47. O mais embaixo do 5, porque nós terminamos a primeira parte da conta. Vamos para a segunda. 6 vezes 5, 30. 0 sobe o 3. 6 vezes 9, 54. Com 3, 57. 57. Muito bem, vamos fazer a conta agora. 5, 7 mais 0, 7. 4 com 7, 11, vai 1. 5 mais 1, 6. Agora tem vírgula, né, ó. Deixa eu destacar em azul aqui. Nós temos vírgula, nós temos uma casa decimal, duas casas decimais. Então, nós vamos colocar as duas casas decimais aqui, ó, da direita para a esquerda, 61,5. Então, essa medida dessa área é 61,75 centímetros ao quadrado. Fazendo a mesma coisa para essa segunda figura, nós vamos encontrar 107,25 centímetros ao quadrado, porque nós estamos usando centímetros. E aqui, a área desta parte, dessa figura maior aqui, é de 156,6,75 centímetros ao quadrado. Muito bem. Então, agora vamos calcular a área total, AT, área total. Será duas vezes a soma de todas essas áreas. 61,75 mais 107,25 mais 156,75. A área total, então, isso aqui é um A, duas vezes 325,75. Então, a área total é 2 vezes 325,75, 651,75 centímetros ao quadrado. É a área total
necessária, a quantidade de material necessário para produzir uma caixa de leite, ok? Pessoal, então agora nós vamos falar sobre o volume. Ó, o volume é a capacidade de armazenamento de qualquer embalagem. No caso do leite, é sempre medido em litros. Há embalagens que são medidas em mililitros. Há embalagens que são medidas em grama. No nosso caso, nós vamos trabalhar com o mililitro. Mas veja, nós vamos calcular o volume usando as medidas que nós já temos, que são em centímetros. Nós sabemos que a altura é 16,5, o comprimento é 9,5 e a largura 6,5. Então, são essas medidas que nós vamos usar para calcular o volume. Vamos lá? Então, o volume é obtido. O volume é obtido multiplicando-se a altura, H, vezes o comprimento, vezes a largura. Então, o volume, a altura é 16,5 centímetros. O comprimento, que é aqui, 9,5 centímetros. E a largura, 6,5 centímetros. Fazendo essa multiplicação, eu vou economizar um pouquinho de tempo aqui, vai dar 1018,875 centímetros ao cubo, centímetros cúbicos. Ou seja, é um volume de aproximadamente, como aqui já está 875, é de aproximadamente 1019 centímetros cúbicos. Mas o que isso tem a ver com litro? Eu fiz uma figura aqui, não sei se você consegue ver. Eu desenhei um cubinho de 1 centímetro. Vamos ver. 1 centímetro. Estou mostrando para você ter uma ideia. Ou seja, 1 centímetro cúbico. Se eu colocar qualquer produto aqui dentro, água, leite, equivale a 1 mililitro. Então, dentro dessa caixa, cabe 1018, dentro dessa caixa, cabem 1018 cubinhos desses. E é esse o processo de conversão de medida que nós fazemos, do centímetro cúbico para o litro. Então, aqui cabe 1019 mililitros, ou seja, 1 litro, 0,019. Claro, não é exatamente 1 litro. Com certeza, a empresa que envasou o leite aqui, ela colocou 1 litro, ela não vai colocar mais que isso. Mas há tolerâncias, então é necessário também que haja alguma folga para que o líquido seja envasado. Ok? Pessoal, então nós vimos hoje os elementos de um sólido geométrico. Face, aresta, vértice, diagonal. Nós vimos o cálculo da área e também o cálculo de volume de um sólido geométrico como esse. Espero que vocês tenham gostado e comecem a aplicar isso na casa de vocês, hein? Tem outras coisas que podem ser medidas da mesma maneira. Um abraço para todo mundo.